Olá, tudo bem? Meu nome é Loreta, eu sou médica ginecologista, trabalho com implantes hormonais há muito tempo e, conforme prometido, eu vim fazer uma aula sobre gestrinona para dar uma conceituada e um empoderamento em termos de um conhecimento bem estruturado. Como eu sempre falo, a gestrinona é um hormônio feminino criado em 1970 na forma de anticoncepcional. Só que, devido ao seu alto custo e não sendo superior no seu propósito, que é não engravidar, ela não deu muito certo. Em 1980, 82, com a endometriose, sabendo do alto poder da gestrinona em inibir os focos de endométrio, de endometriose, ele foi utilizado no sentido de tratar essa doença de forma específica com muito sucesso. De lá para cá, alguns tratamentos mudaram, mas o Dr. Elcimar Coutinho, que criou a gestrinona e tem um grande trabalho de gestrinona na forma de implantes. A gestrinona é este tubinho aqui, ó, na forma de Silastic. Silastic é o plástico, que é como se fosse uma carga de bique e lá dentro tem hormônio. Aí vai liberando de bem pouquinho a quantidade de hormônio. Por isso que aqui, quando você usa a gestrinona na forma de Silastic, você tem que pôr 5, 6, 7, 8 tubinhos para que a liberação seja suficiente para gerar o tratamento proposto. Existe também a medicação na forma de pellet. Pellet é o remédio socadinho, todinho, que vem numa ampola, e essa ampola traz o remédio esterilizado com a quantidade de hormônio. Qual a diferença desses dois métodos? A gestrinona, que vem no Silastic, vai durar 1 ano. Você põe esse Silastic e depois você pode tirar esse implante. E a gestrinona, que vem no pellet, ela é colocada e dura 6 meses. Qual a desvantagem do pellet? Você não consegue tirar, mas tem indicação para as duas medicações. A gente não pode ficar sempre enviesado num único método, porque muitas vezes a diferença de paciente faz com que você tenha opções diferentes também. A gestrinona, ela tem uma ação central e uma ação periférica. A ação central da gestrinona é: ao cair na corrente sanguínea, ela vem até o cérebro e fala para o cérebro, ó, não precisa produzir hormônio. E o cérebro não tem hormônio, não manda o hormônio para o ovário não faz a sua ovulação, por isso que ela é um método anticoncepcional também. E ao mesmo tempo, a gestrinona, ela ocupa os receptores do hormônio estrogênio no útero. O que quer dizer isso? Quando você vai ovular, você manda um estímulo para o ovário e para o útero. E esse estímulo tem que ser sincrônico para você engravidar. Se você não engravida, você menstrua. A gestrinona, ela inibe tanto a ovulação quanto a menstruação. Por isso que ela é muito boa para tratar a endometriose também. O objetivo dela é médico. Ela é muito importante para uma questão médica. Só que alguns efeitos colaterais dessa gestrinona, eles são muito bons para um tipo de paciente, para um perfil de paciente que seja bem escolhido. Então, paciente magro, que faz dieta, que faz exercício, para paciente que tem muito sangramento menstrual, para quem tem miomas muito grandes, né? E frente aos seus efeitos benéficos, ela vai conseguir te dar mais energia, recuperar o seu estresse, inibir os sintomas de TPM, melhorar o tônus da pele, que também não é o mais importante, mas se puder ajudar, né, sempre bom. Melhora a libido, porque a gestrinona aumenta a testosterona, mas é a sua testosterona endógena, não é uma testosterona que você acrescenta ao organismo, você não está adicionando combustível, você está tirando ele da poupança. E para alguns pacientes que fazem exercício, vai ajudar a aumentar a massa muscular. A indicação médica, como eu falei, estão todas relacionadas ao excesso da produção de estrogênio. Endometriose, TPM, miomatose, pacientes que têm muitas cólicas, pacientes que sangram por longos períodos, é uma boa indicação. Para pacientes na reposição hormonal, porque essas pacientes você vai dar o estrogênio que está faltando, mas quando você dá o estrogênio, o paciente começa a sangrar muito.
E aí você começa a ter um problema. Do estrogênio o paciente melhora, mas ele sangra. Então a gestrinona é um progestágeno que faz o contraponto, né? O equilíbrio entre as duas medicações. O fato dele ser chamado chip da beleza foi uma coisa que pegou pelo benefício que ele traz, mas Dr. Elcimar e todo mundo da equipe da Elmeco sempre pontuou muito, de forma muito importante, que esse não é o objetivo da medicação. Como é que uma progesterona consegue te dar testosterona? No corpo, tanto do homem quanto da mulher, o hormônio mais predominante é a testosterona. Só que a testosterona no homem, ela tem um valor de 600, 900 mil e na mulher fica entre 20 e 80, em uma média de 40. Porque quase toda a progesterona da mulher está dentro de um carrinho, que eu explico sempre para paciente, para quem já é minha paciente sabe, uma motinho. Nessa motinho, a testosterona fica em cima, porque ela não consegue andar na corrente sanguínea se não for através de um carreador. Ao usar a gestrinona faz a ação central, que eu já tinha falado, que vai inibir a ovulação e a menstruação. Esse SHBG, que é o carrinho que carrega a testosterona, vai fazer uma diminuição da sua produção. E essa testosterona livre fica livre porque ela é liberada para dentro do músculo. Se você fizer exercício, você vai ter força, um bom corpo, um bom desempenho. Se você não fizer exercício, mais pra frente eu vou falar, você acaba engordando se você não cuidar da quantidade de adipócitos que você vai ter, ou seja, quanto de gordura você tem. Esse slide aqui é para mostrar que a produção de testosterona no corpo vem através do carreamento do SHBG. Quando eu dou a gestrinona, o que acontece? Essa testosterona que está no carrinho, ela diminui e a testosterona vem para o músculo. E no músculo ela vai ter uma ação que a gente chama anabólica. O que quer dizer isso? A testosterona vai aumentar a quantidade de aporte metabólico para favorecer o crescimento muscular. Então eu consigo crescer, mas não é virar um halterofilista, uma coisa exorbitante, é ganhar massa muscular dentro daqueles limites de normalidade, tá? Através disso. Então quando você põe a gestrinona, eu sempre falo para o paciente, ó, não se pese, porque se você se pesar, você vai ver que na balança existe um aumento do número real lá. Só que isso representa o quê? A gestrinona vai aumentar o aporte de água, o aporte de produção de óxidos para poder fazer a reação metabólica que faz o músculo crescer. Se você fizer exercício, isso é gasto e essa massa magra cresce. Então a pessoa ganha muito músculo. Se você não fizer o exercício, não é que vai virar de um dia para o outro uma pessoa com músculos exuberantes. Não vai. Isso é só a enganação do povo. Não conheço ninguém que tenha um corpo bonito, escultural, sem muito sacrifício e muito exercício. De que forma a gente pode fazer com que essas alterações que a gestrinona tem e são boas, a gente pode utilizá-las ao nosso favor, escolhendo bem o paciente. O paciente deve ser escolhido e o paciente tem que ter ciência que nem tudo dá para todo mundo. Nessa segunda fase, a gente vai passar para as coisas que são menos favoráveis da gestrinona. E eu acho que esse é um problema que pouca gente entra em questão, né? Então, o problema da gestrinona é que ao entrar e ocupar o receptor aqui do útero, o útero tem várias camadinhas de tecido que menstrua. Ele vai ocupando esses lugares porque o endométrio é como se fosse um monte de tijolinho, um em cima do outro. Se não tiver o mesmo número de tijolinhos em toda a cavidade, o que acaba acontecendo é que você fica sangrando. Sempre que você tem um método em que você vai usar ele a longo prazo, você pode ter sangramentos irregulares no início. Então você coloca a gestrinona, o paciente liga e fala assim, ai, coloquei faz 15 dias, estou sangrando. Ah, mais 15 dias estou sangrando. Mas enquanto todas as camadas aqui no útero não tiverem o mesmo número de células, o paciente vai ficar sangrando, você fica sangrando, eu fiquei sangrando. Depois, com o uso contínuo, esses sangramentos irregulares tendem a ser menores. Por quê? O cérebro quer que você produza
o hormônio e o tecido. E o remédio, a medicação, fala assim, não vai produzir. O que acontece? Manda embora. Então, vai sangrar. Outra coisa que acontece de ruim com a gestrinona, e pouca gente fala, é que por mexer com SHBG, ele tem uma relação muito próxima com a produção de insulina. Existe um mecanismo hepático inverso entre SHBG e insulina. Se eu diminuo muito meu SHBG, o que acontece é que eu também acabo alterando a produção do colesterol. E o meu HDL tem uma queda. Então, se sempre o paciente faz a gestrinona, colhe os exames e fala assim, nossa, meu colesterol piorou, meu HDL caiu. Realmente ele cai um pouco. Os estudos são muito claros nisso, mas o grande problema e o grande marcador de risco cardíaco nem é o HDL, como se pensava antigamente, é o LDL. Enquanto eu tiver um LDL até um certo valor, eu posso ficar tranquila, controlar o paciente, que não é por isso que ele vai infartar. Infartar é um mecanismo complexo, não é só o colesterol. O colesterol é um fator marcador de prognóstico, ou seja, de como isso pode evoluir e se resolver ou não. Em relação ao colesterol e os hormônios, como eu tinha falado, tem muitos trabalhos que já mostram como isso se desenvolve. Então a gente não precisa ficar assustado, só fica assustado quem não tem conhecimento. Quem tem conhecimento sabe muito bem aonde vai. Então, entrar com a gestrinona não é só dar a gestrinona para o paciente ficar bem, é dar a gestrinona sabendo que existem fatores de risco e esses fatores de risco são controláveis e recuperáveis. Eu tenho muitas pacientes que vão colher os exames e falam assim para mim, nossa, olha, minha testosterona está muito baixa, então quer dizer que o remédio não funcionou. Não, quer dizer que o remédio funcionou. Porque todos os trabalhos mostram que a testosterona total vai cair. Fala, nossa, como é que a testosterona total cai se eu uso um remédio para aumentar a minha testosterona? A gente usa o remédio, mas a testosterona que aumenta é a testosterona dentro do músculo, não é a testosterona no sangue. O que interessa para a gente ter uma testosterona no sangue tão alta se no músculo não está entrando? Então a medicação ela tem essa pegadinha. Você usa a medicação, a testosterona total cai, mas a testosterona dentro do músculo aumentou. E esse aumento é o que te proporciona os benefícios. Então, não adianta ficar colhendo exame para mostrar ou para o paciente ou para você mesma, eu quero ver se melhorou. Não, os sintomas que se desenvolvem é que vão te mostrar se melhorou ou não. O grande marcador de se o tratamento está sendo bom é o SHBG. Se o seu SHBG estiver baixo, quer dizer que a quantidade de androgênio, de hormônio masculino, está ótima, então eu não preciso me preocupar. E dos efeitos colaterais indesejáveis, que muitos esquecem de avisar. O que a gente tem? A gente tem a acne, uma oleosidade que começa muito perto da bochecha, a gente pode ter um pouco de queda de cabelo, pode evoluir se você tiver uma quantidade de receptor ou de hormônio maior, ter uma alopécia frontal, porque lembrem-se que mulher, quando envelhece, ela perde cabelo no centro da cabeça. As entradas grandes são uma característica de virilização, ou seja, quando a mulher está com hormônio demais, ela começa a ter entrada na cabeça, tá? Nunca vi com gestrinona alguém evoluir assim, tá? Só se você suplementa com mais testosterona, aí você inverte a relação, essa mulher vai ter muito mais testosterona, ela vai parecer muito mais um homem, que é a virilização, do que uma mulher. Não é o objetivo nosso, a gente quer qualidade de vida, tá? Então quando você quer qualidade de vida, você encontra menos esse tipo de coisa. A retenção hídrica, por aquele fator que eu expliquei, que a água tem que ser retida para entrar no músculo, para fornecer energia para esse músculo crescer, senão ele não cresce. Aumento das taxas de colesterol dentro de um prazo, de um ranger adequado. E a rouquidão. Algumas mulheres têm rouquidão. Se você não ultrapassar a dose de testosterona, não vai ter rouquidão. E a rouquidão não tem volta. Tem gente que fala que dá finasterida, que dá isso, aquilo. Rouquidão não tem volta. O que acontece é assim, começou a rouquidão, se você parar a medicação, em até 6, 7 semanas, os trabalhos falam que você pode ter uma regressão. Mas você passou de um tom de voz que existe essa rouquidão mais marcada, não tem volta. Porque a rouquidão nada mais é que a prega vocal
espessada. A testosterona, por que o menino fala fininho e depois começa a falar grosso? Porque começa a subir a testosterona. Sobe pelo, ganha músculo, a corda vocal engrossa e a voz começa a engrossar. Então, viu que a voz está ficando grossa, é hora de rever a estratégia de tratamento. Mas isso também nunca vi. Eu vi com paciente que já chegou para mim tomando outros tipos de testosterona mais androgênicas, ou seja, que marcam muito mais as qualidades masculinas que femininas em relação ao desempenho da testo. A acne é feita pelo aumento da oleosidade, por alteração das camadas, então é importante o paciente ter uma boa limpeza de pele, se começar a ter acne avisar o médico, já tratar, não esperar infectar, porque se infectar pode ser mais difícil de tratar essas pacientes. Lembrar da perda de cabelo de padrão feminino, né, que a nossa perda é aqui. Por que acontece isso? Porque o cabelo vai ficando fininho. Quando você é nova, o cabelo é grosso, bonito, né? Vai ficando mais velho, vai ficando fininho. Aí saiam 4 cabelinhos, nasce um cabelinho. E você vai vendo o cucuruto das pessoas. Se é frontal, essas entradas laterais, é por excesso de hormônio. Mas também não é de uma hora para outra, não. A associação do aumento da idade com o uso da medicação tem que ser bem controlada, porque é um fator muito importante em termos de cosmética para a mulher, o seu cabelo. O que a gente não pode, como médico, é fazer uma escolha para o paciente e mudar a qualidade de vida dele. Então, o paciente ele deve ser orientado a manter a dieta, porque senão ele vem para a gente atrás de uma solução e a gente gera um problema para ele. Vamos supor que vem uma paciente mais gordinha, pesa lá 70 quilos no 1,55 m. Essa paciente, eu não vou pôr gestrinona, ela está acima do peso. Se eu der gestrinona, ela vai evoluir com uma coisa que é resistência à insulina, o pré-diabetes. Então, escolher bem o paciente, fazer o paciente emagrecer é muito importante. Se eu der a gestrinona numa paciente que está acima do peso, o adipócito, que é aquela célula de gordura, vai pegar essa testosterona e vai inverter para mais estradiol. Eu vou aumentar meu estradiol, vou aumentar de peso. Então, testosterona em excesso em mulher também pode ser um fator de obesidade. Então, o paciente está com peso bom, é muito importante para poder usar a medicação. Não dá para usar a medicação se estiver acima do peso. Existem uma série de tratamentos que você pode fazer, mas o mais importante para a gente evitar esses quadros de resistência insulínica é não dar a medicação a quem está acima do peso. O ideal é o paciente já vir magro. Tem uma amiga minha que fala que chip da beleza já é para quem já tá bela, né? Mas ela tem razão, porque se você não vier em condições mínimas de critérios e você usar a medicação, você vai sair descontente, você vai gastar um dinheiro, vai achar que vai melhorar e na verdade você vai ficar mais triste do que quando entrou. Essa responsabilidade é muito mais do médico do que do paciente, mas eu acho que o paciente tem que saber para poder questionar o seu médico. Uma coisa importante é, uma vez que eu usei a gestrinona, eu tenho que ser muito consciente. Por exemplo, eu, Loreta, uso gestrinona. Eu tenho que fazer X tempos de exercício, eu tenho que dormir bem e tenho que fazer exercícios em alta intensidade. Então as pacientes minhas brincam aqui, o que você tá fazendo? Tô fazendo yoga. Não, mas yoga é muito pesado. Elas falam pra mim, não, yoga não é pesado. Tem que fazer treinos que aumentem a frequência cardíaca de forma alta e esse gasto energético, esse estresse causado pelo exercício, ele se mantém durante o dia. Então é muito mais importante para quem usa gestrinona fazer exercícios desafiadores, que a gente fala, ou seja, a frequência cardíaca tem que estar sempre alta. Tô correndo, corri 10 km e agora com os mesmos 10 km, mas minha frequência está a 110. Vou ter que mudar o treino para poder manter essa frequência cardíaca alta. Esse metabolismo é que mantém o peso das pessoas. Então as pessoas falam assim, eu caminho e não emagreço. Não vai emagrecer, só se caminhar 7 horas por dia, aí vai emagrecer. Antes disso, é melhor fazer exercícios mais curtos em alta intensidade. O que é importante para o paciente e para o médico? Saber que a dose tem que ser ajustada, você não pode usar doses muito altas. Se a paciente tem distúrbios metabólicos, excesso de peso, alteração de tireoide, alguma outra coisa, você vai corrigir antes. Se o paciente não tiver no peso aceitável, não tome a medicação e você como médico não prescreva a medicação. Se o paciente está na menopausa e precisa usar gestrinona, ele deve usar gestrinona, porque a gestrinona tem um bom uso, mas ela não pode ser usada a longo tempo, porque a gestrinona na menopausa tem que ser
feita um equilíbrio pelas alterações que ela causa, que agora não vem ao caso. E conscientizar você paciente, você mulher. Ou você faz dieta e exercício, ou nenhum tratamento na sua vida vai dar certo. Porque não existe um bom começo sem uma boa base física. Risco de trombose em gestrinona é mais relacionado aos fatores em que a gestrinona altera vamos chamar assim, o espessamento do sangue, tá? A priori não tem nenhum trabalho que mostre que progestágenos dessa classe são potencialmente trombogênicos, mas se o paciente tiver alguma alteração de trombofilia, já tiver um antecedente de trombose, esse paciente já é de risco, a gente prefere não dar esse tipo de medicação. E para terminar, vocês já sabem que tem a gestrinona de Silastic e a gestrinona em pellet. As duas medicações têm a sua boa indicação, a diferença é que o pellet dura 1 ano, que é da Elmeco do professor Elcimar, e a gestrinona em pellet, tem uma série de farmácias de manipulação fazendo, duram 6 meses. Os custos são muito diferentes um do outro, mas os objetivos são diferentes. E na vida não tem nada melhor ou pior. Tem, naquele momento, aquela medicação ou aquela metodologia é mais favorável. O resultado vai ser melhor, tá? Espero que tenha ficado claro. É uma aula mais para pacientes do que para médicos. Se você tiver qualquer dúvida, pode escrever, mandar no nosso Instagram ou escrever aqui no YouTube, a gente responde. Obrigada!